24 horas. Pronto, show de bola. O Fernando da autoescola, ele exerceu um papel quase 10 anos como instrutor de trânsito. Lembro. Exerceu esse papel no CFC Secap, uma autoescola muito renomada, conhecida na região. E um feito que eu considero um feito de conquista profissional foi eu ter tido a oportunidade de ser instrutor, credenciado junto ao Detran do Rio Grande do Norte, instrutor de curso especializado. Ou seja, eu tive a oportunidade como instrutor de ministrar cursos para motoristas profissionais. Quais são esses tipos de motorista, Fernando? Por exemplo, motorista de ônibus escolar, motorista de transporte coletivo. O próprio SAMU de Pau dos Ferros, eles realizaram a reciclagem dele no período comigo. Eu que tive a oportunidade de ministrar aula para o próprio SAMU de Pau dos Ferros. Já voltando para a minha nova fase, que já não é nem tão nova, já faz mais de 8 anos, que eu atuo diretamente no serviço pré-hospitalar móvel, no caso como condutor de ambulância. Voltando para essa fase, foi uma fase bem dinâmica, de muitas mudanças na vida. Porque além de requer uma boa habilidade, para você exercer sua profissão com dignidade, com respeito, você tem que ter muito amor. É verdade. Porque, de certa forma, a gente enfrenta diversos tipos de dificuldade no dia a dia. Seja no trânsito caótico, seja nas dificuldades hospitalar, seja no pré-hospitalar, que é o atendimento que a gente faz fora do hospital, em termos de acidente. Toda situação, de certa forma, o atendimento inicial parte da gente, quando é fora da unidade hospitalar. E o condutor atua diretamente nesse requisito. Ou seja, o papel do condutor hoje, apesar da gente não fazer ainda parte do quadro da saúde, que a gente está até lutando, né, no Congresso, já está para ser votado, e em nome de Jesus, logo a gente vai conseguir essa conquista, que é da gente fazer parte de sermos oriundos da saúde, a gente ser funcionário da saúde. Certo. Que hoje, mesmo a gente estando na linha de frente, estando auxiliando, prestando um apoio, a gente ainda não tem nenhum respaldo legal que nos garanta uma segurança caso algo dê errado. Ou seja, a gente faz tudo com muito amor, determinação, mas a gente não tem respaldo. Mas torcendo para dar certo. Isso, torcendo para dar certo. Porque se der errado, a gente não tem nenhum órgão, nenhuma entidade. Por exemplo, o Conselho de Enfermagem tem o Corém que defende, o dos médicos tem o CRM que defende. Certo. E nós, condutor, até o momento ainda não temos, mas estamos na luta. É conquista que a categoria vai conseguir ao longo do tempo, que vai ser benefício no coletivo, né? Muito bem. E daí pode dar continuidade aí ao trabalho. Deixa eu conversar um pouco agora com Everton Rocha. Muito obrigado pela sua participação. De Natal, é isso? Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Nascido e criado. Muito bem. Já conhecia São Miguel ou não? Não conhecia São Miguel. Achei a cidade muito agradável, muito, muito bonita. Até onde eu passei aqui, né, bem estruturada. Em comparação a outras cidades mais próximas da capital, né? Sei. Em virtude da distância, a gente imagina quanto mais distante, né? O acesso seria mais difícil, né? Em relação à oportunidade de serviços, né? Mas eu vi que é bem estruturada, com comércio, né? Postos de gasolina. É muito bacana a cidade. Somos uma população simples, um povo humilde, hospitaleiro, né? Agora deixa eu falar um negócio pra você. Quem vem a São Miguel uma vez, amigo, eu quero ver não voltar mais. Tem pessoas que chegam em São Miguel, vem até solteiro, chega aqui, constrói família e nunca mais quer saber de onde surgiu, né? Você vem outras vezes, vem para Sumar, tá certo? Tenho certeza que a sua vinda hoje aqui não foi em vão, tá bom? Eu gostaria que você ficasse um pouquinho à vontade assim para falar um pouquinho da sua profissão, o que o Everton Rocha, qual o seu papel que você exerce hoje, tá certo? Qual a sua função, a sua formação. Fica à vontade para esse bate-papo aqui descontraído, tá certo? Eu estou vendo aqui na lista, né? É ex-diretor administrativo do SAMU, sim, né? E também ex-diretor do Hospital Municipal. Eu sou funcionário público de carreira, né? Municipal de Natal. Sim, sempre atuei nessa área de gestão, né? Aproximadamente já 12 anos. E fui chefe de RH do Hospital Municipal. Surgiu a oportunidade de ser diretor administrativo, ali em que me empenhei através da minha formação em gestão, né? Administrativa. Sou pós-graduando em licitações públicas e contratos administrativos, que está muito intrínseco na área em que eu atuo. Com muito orgulho, atuei com 6 anos aproximadamente no SAMU Natal, dedicando-se de corpo e alma a um serviço que salva vidas. Muito um importante. Serviço imprescindível dentro do nosso estado do Rio Grande do Norte. Sim, pessoas altamente dedicadas, verdadeiros anjos que vestem azul. Heróis, né? Heróis.
São os verdadeiros heróis que não Sim. usam capa, né? E hoje eu estou como secretário parlamentar na Câmara dos Deputados Federais, estou exercendo uma função de assessoria e estamos aí para somar, né? Para somar. Quando o Fernando falou, né, dessa situação que a gente ia conversar e pelo amor que eu tenho sobre o serviço SAMU 92 e todos os outros serviços que tem que estar alinhado, né, com a saúde, que é educação, segurança. E eu vim porque eu acreditei que vai ser um bate-papo esclarecedor para a população de São Miguel e Estado, né? Muito bem. Em relação, me desculpa algumas perguntas, sou leigo no assunto, né? Mas quando o Fernando me ligou e o Marcelo também, eu digo, não, vamos conversar tranquilamente. Me desculpe se eu fizer alguma pergunta aqui que não esteja o seu conhecimento, mas assim, o SAMU hoje no Rio Grande do Norte, em quantas cidades existe o SAMU? Hoje, no Rio Grande do Norte, a gente tem 3 SAMUs, né? Tem o SAMU Natal, né? Que atualmente é homenagem ao doutor Enildo Alves, né? Que foi que deu o passo principal no Rio Grande do Norte, ali em Natal, para instituir o primeiro SAMU. Certo. Hoje chama-se SAMU doutor Enildo Alves. A gente tem um SAMU que chamava-se Metropolitano e tornou-se RN, né? Okay. Que existe várias parcerias com o município, né? Para ali está a ambulância, e a gente tem o SAMU Mossoró, que o SAMU Natal atende só a região de Natal. Só a grande Natal. Só, exatamente. Hoje em Natal a gente tem aproximadamente 900 mil habitantes, contudo, existe uma população flutuante de aproximadamente 1.400.000, em virtude das cidades satélites que existem ao redor, né? São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Extremóis, Parnamirim, Nízia Floresta, Macaíba, várias pessoas que moram nessas cidades, contudo, entendi, trabalham ou têm algum ofício em Natal, né? Fazendo esse impacto, né? em número de pessoas, né? Então, hoje no SAMU Natal, né? Em que eu fui administrador durante 6 anos, a gente tem 12 ambulâncias rodando 24 horas, todos os dias da semana, sendo 9 de unidade de suporte básico e 3 de suporte avançado, né? É o que seria unidade de suporte básico, né? Assim, qual é a diferença? Vamos falar, para que a gente possa entender um pouquinho dessa diferença. Fazer um resumo aqui. Fazer bem breve, né? Bem breve. Uma pincelada aí. Mas hoje a gente tem as ambulâncias do tipo A ao F, né? Então, o tipo A seria o transporte sanitário, que é aquela ambulância que teoricamente o paciente ele não tem um risco de vida. Um suporte básico, né, que é a ambulância tipo B, ele já tem ali um risco de vida, mas não um iminente de morte. A avançada, né, que seria a unidade móvel, hospitalar avançada, que ela já é um risco iminente, é um UTI móvel. A gente tem o tipo C, que é de resgate, né, em lugares de difícil acesso, né, traumas, os bombeiros. E a E, né, o tipo E, né, ela é aeronave, né, e o F embarcação, não é isso? Correto. No SAMU a gente trabalha com o tipo B e o tipo D, né, que é o que eu vou falar, que eu não falei. O tipo B, ela é composta de um condutor socorrista, que ele é imprescindível, e um técnico de enfermagem. A avançada, ela é composta de um condutor socorrista, um enfermeiro e um médico. São três. Certo. E assim, uma característica é que todas têm que ter o condutor socorrista, né? E o condutor socorrista, como o Fernando, colega aqui falou, existe uma PL hoje tramitando, que é a 2336, né? Para tornar ele como funcionário da saúde. E também a necessidade de ter um profissional da saúde, ou seja, um técnico de enfermagem, em todas as ambulâncias, né? Hoje, tipo A, muitas ambulâncias tipo A, corrija se eu estiver errado, Fernando, transita sem um técnico de enfermagem, né? Fazendo algumas locomoções. Isso não é bom. Não é bom porque o paciente que está estável, ele pode se tornar instável, né? Sim. E de repente necessita ali um socorro com mais precisão. E o condutor não está, né? E o condutor ele é responsável pelo auxílio direto nas compressões cardíacas. O condutor socorrista ele é responsável pela cena segura ali do acidente, como estacionar a ambulância, em que posição. Ele é responsável ali para estar auxiliando. Tem todo um preparo ali. Tem todo um preparo. Hoje, se você perguntar a um técnico de enfermagem, um médico enfermeiro, o que seria da ação deles sem um condutor de ambulância, não existe
a função sem ele, né? Então... Seria um pedreiro, no meu caso, sem o ajudante. A verdade é que não teria o serviço, né? Não teria o serviço, não teria o serviço. Além de ter a responsabilidade da condução, né? Sobre um alto nível de estresse, né? Então, assim, é um profissional ímpar. Eu admiro muito a profissão, como as demais, mas a de condutor de ambulância eu tenho um olhar especial, porque é um profissional realmente que se dedica de forma assim, ele se torna imprescindível para o serviço, né? Muito bem. Fernando queria completar? Como o Everton frisou a questão SAMU, né? A questão do suporte Sim. que o SAMU tem, comparado aos municípios, que é uma realidade totalmente diferente. Que, na verdade, sempre que a gente está trabalhando essa parte de fazer comparação SAMU-município, muita gente fica até impressionado. Obrigado. Como o serviço é ofertado à população no geral. Como, de certa forma, existe o descaso. Né? De certa forma, existe o descaso. Existe, de certa forma, o desleixo. Sim. Mas, Fernando, por que você diz isso, Fernando? Vamos lá, vamos partir para o princípio. Vamos para o princípio. O condutor de ambulância, além de ser um profissional que tem que ter um curso que é exigido pelo CTB, né, que é o curso condutor de veículo de emergência, para ele ser um profissional diferenciado, ele tem que ter curso na área. Curso de APH, suporte básico de vida e o de socorrista. É interessante que todo profissional que exerça a condução de ambulância esteja preparado. Como o Everton falou a respeito da função do condutor, a gente vai além de conduzir a ambulância. A gente chega na ocorrência, por exemplo, a gente de município, a gente tem a preocupação de sinalizar o local, de proteger a nossa equipe, até o modo que você coloca a ambulância no ângulo, vai fazer com que a equipe esteja segura caso venha algum carro. Sim. Descontrolado e venha aconteceu conduzir. aqui com o finado Valmir, correto. Né? No voo da moto. Exatamente. Tudo interfere diretamente no condutor. É a cena segura, né? A cena segura, correto. Responsável pela E cena sem segura. falar também que o condutor tem um papel que ele, mesmo que não esteja amparado, que a gente não é amparado, mesmo a gente sendo condutor de ambulância, condutor socorrista, Sim. a gente não é amparado por lei, mas a gente tem um papel de dar o suporte. Dar o suporte. A gente ajuda na técnica de mobilização. Entendeu? Por exemplo, no suporte avançado, a gente, no caso nós dos municípios, quando é uma situação agravante, o condutor, a gente equipa a ambulância com o difusor, que é a bomba de difusão, com o monitor. Entendeu? A gente já deixa a ambulância preparada para quando vir colocar o paciente dentro da ambulância, a ambulância já dá uma UTI avançada. Quando há necessidade do médico acompanhar. Por isso que eu digo, o condutor de ambulância não é mais um motorista de ambulância. Ele é um profissional do APH essencial. Certo. O APH é um serviço que é conhecido como atendimento pré-hospitalar móvel, que é o que a gente exerce. Por isso que eu friso muito para os companheiros, que é condutor. Galera, vamos se capacitar, vamos correr atrás, vamos fazer a diferença. Aí muita gente se preocupa de questão de salário. Meu prefeito não faz isso, meu fulano não faz isso, meu responsável faz isso. Mas você tem que entender que o conhecimento que você adquire, a experiência que você tem é sua. Independentemente de você ser valorizado ou não, cada paciente que você salva, cada vida que você conduz, você se torna referência para aquela pessoa. É tão gratificante no final de um algo que se tornava triste para uma pessoa. Meses depois, ou dias depois, a pessoa vir para você, lhe dar um abraço e dizer, cara, graças a Deus você foi um instrumento da minha vida. E isso é o intuito da profissão. É você salvar a vida. Não tem preço, né, Fernando? Não tem preço, é muito gratificante a pessoa chegar para você e lhe abraçar e dizer, cara, meu filho está assim hoje por sua causa, entendeu? Sabe como é o contexto? Eu posso só contar uma ocorrência que aconteceu, que foi bem interessante. À vontade. O fato que mais me deixou marcado, na profissão que eu tenho até hoje, que eu exerço de condutor de ambulância, foi assim que eu comecei a iniciar a profissão. Aí tem muito aquela questão de multa nas ambulâncias, que o condutor paga, aquele jogo de cintura emocional, que a gestão trabalha para ver se coíbe o condutor de ser irresponsável. Que tem muitos profissionais que deixam a desejar. Um certo dia, o hospital de referência, que é o regional, ligou solicitando um enfermeiro e uma ambulância em caráter de urgência para transferir um paciente para Maria Alice, uma criança de 6 meses, para Maria Alice Natal. Até então eu não tinha muita experiência na questão desse serviço, de fato, na hora de uma urgência. Certo. Mas assim, como motorista eu já vinha exercendo minha profissão há muito tempo, já dirigia caminhão, ônibus escolar, e tinha experiência já na área do trânsito. Moral da história, peguei uma ocorrência, pegou aquele feriado de Corpus Christi, para chegar em Natal, o Everton sabe como é caótico o trânsito. Verdade. Imediato, a pouca experiência que eu tinha, eu fui agindo, coloquei a ambulância no acostamento e saí cortando os carros, que o trânsito para nessa época. De imediato, a PRF, que é o órgão de patrulhamento da rodovia, Sim. ele notou a dificuldade que a ambulância estava tendo para conduzir. Ou seja, os dois agentes que estavam nas motos, naquela moto holandesinha da PRF, que é os agentes, Certo. de imediato eles começaram a fazer o trabalho de batedores na ambulância. Aí fez o trabalho de batedor, abriu a passagem. Abrindo espaço. Sim, quando chegou no posto da PRF, já foi as duas motos e a viatura acompanhando.
Pronto, moral da história. É um trabalho em conjunto que sempre precisa de mais uma pessoa para ajudar. Nunca vai ser ajudar, não é? Isso é segurança. Sempre vai ter um auxílio de mais uma pessoa. Nunca como é que diz, centralizado. Sempre é um trabalho que sempre precisa de mais apoio. Porque se a gente sai daqui para Natal, quando ela tem que ter outra equipe que vai passar a missão para ela. É um trabalho essencial que precisa de muitos colaboradores. Certo. A verdade é essa. Muito Tem bem. que estar em sinergia, né? A equipe, se não tiver sinergia, ela Não funciona. Só entrando Certo. aqui, baseado. Marcelo. Vou entrar aqui, vou dar minha entrada agora aqui. Ok. Baseado no que o Fernando falou aí, eu vi muito, vejo muito em algumas coisas que eu assisto dos Estados Unidos. Acontece no Brasil também. O fato da ambulância pedir passagem e algumas pessoas realmente não terem a noção de que precisam encostar, precisam abrir espaço para a ambulância passar. Eu já vi muito essa questão aqui no Brasil de pessoas realmente muito leigas com relação. Falta um pouco de conhecimento das pessoas, principalmente o condutor, porque quando ele vai tirar a carteira, ele tem que aprender aquilo ali, né? Ele tem que ter noção de que alguma coisa vem acontecendo, a ambulância vem rasgando ali, eu tenho que afastar para o lado. Vocês costumam ver muito isso aqui no nosso estado, as pessoas são realmente educadas, costumam fazer isso, abrir esse espaço. O Fernando falou aí a questão que teve a dificuldade de entrar em Natal, que realmente é muito caótico o trânsito de Natal. Você pegar ali de Açu para Natal é muito complicado, né? Você encontra carretas, né? Uma fila enorme de carros. Para você ultrapassar é difícil, principalmente com ambulância. Como é que se dá isso aí a população do Rio Grande do Norte é preparada para ajudar também, como você disse, que é um ajudando o outro, né? Verdade. Mas teve a dificuldade de passar, teve que o pessoal da PRF, né? Não suporta. Infelizmente, né, Fernando? Existe essa falta de conscientização, empatia, né? Muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente aciona um código 3, né, Fernando? A gente está querendo chegar mais rápido para o almoço, ou chegar mais rápido com a passagem do plantão. Eu acho que é o último caso, ele pensa que tem ali uma pessoa que o tempo, né? E a gente trabalha com tempo-resposta, né? Hoje o SAMU ele tem bases descentralizadas, né? Ele não fica preso só em um setor. Porque ele tem base descentralizada. A gente faz um mapeamento e a gente vê o menor deslocamento possível, no menor tempo, para a gente prestar aquele socorro e dar uma maior sobrevida àquele paciente, né? Então, hoje lá em Natal, na capital, a gente tem 4 bases descentralizadas, né? Nas 4 regiões da cidade, né? Justamente para diminuir esse tempo de resposta. E lá nós trabalhamos com o SAMU Comunidade, né? E a gente tem um projeto também SAMUzinho, tanto para conscientizar, né, a população desse trâmite, dessa necessidade, né, de dar passagem à ambulância, né, como também dos trotes, né? Os trotes, a gente tem 2 tipos de trote, né? A gente chama do trote inteligente, que é aquele trote que a gente chega a destinar a ambulância para o local e só quando chegar lá a gente imagina que é um trote, né? A pessoa simula choro, gritos de socorro. É mesmo, acontece muito. Um absurdo, Mesmo, chega a ser doentio, maldade, viu? né? Chega a ser doentio, infelizmente, né? Mas, Fernando aqui, como vai poder falar melhor, né? Como instrutor que foi, o condutor de ambulância, ele é capacitado para ele acionar o código 3 e ele se manter numa via da pista, né? Isso que o Fernando fez de colocar lá para o acostamento, às vezes mudar de mão para a direita, para a esquerda, infelizmente é pela falta de conscientização do povo, né? Porque a ambulância ela tem que estar numa mão e os demais condutores, né, dos veículos está saindo do Liberar local para a ela pista. passar. Exatamente. E um outro grande defeito das nossas rodovias, exatamente, a grande parte delas não tem nenhum acostamento, né? Verdade. complicado, Eu percebi muito isso quanto mais a gente se aproxima do Alto Oeste. Mas vem estreitando. Interior, né? Exato, e tocando nesse assunto que é importante também, às vezes a gente fala de segurança viária, né, Fernando? E a gente vê os principais temas, né? Principais causas de acidente, né? E o Fernando está fazendo um trabalho muito bacana, que está mapeando os acidentes de ambulância que há, né? Em virtude da situação de negligência, muitas das vezes, né? Da segurança básica do veículo. E a gente vê as causas, né? Negligência da segurança básica do veículo, ingestão de álcool, né? Sono, né? Exceder o limite de velocidade, mas ninguém fala das condições das nossas rodovias, né? As condições das nossas rodovias também tem que entrar como item de causa de acidente. Eu, por curiosidade, estava verificando essa semana o mapa do DENIT das estradas, né?
E eu fiz uma analogia a uma cobra coral, né? Lá ele coloca cores, né? Isso. E as cores lá que eles colocam, Fernando, o DENIT, e especificamente falando do nosso Rio Grande do Norte, ele coloca lá amarelo como uma situação com a situação regular, laranja como ruim e vermelho como péssimo. Então você vê praticamente uma faixa seccionada dessas cores predominantes em grande parte das nossas rodovias, principalmente o Alto Oeste. O Alto Oeste é uma situação que parece que o pessoal esqueceu o Alto Oeste. O governo do estado esqueceu o Alto Oeste nesse sentido. A gente não vê acostamento. Eu vinha para cá e vou contar não só de ouvir falar, mas realmente de vivenciar. Presenciou, né, mesmo? Não, vivenciei, né? O pneu do meu carro furou, né? Em virtude de um buraco desse. Tive que parar o carro para trocar o pneu. A sensação de qualquer momento a minha vida ali podia ser ceifada e a da minha família era constante. Porque eu não tinha onde deixar minha esposa e filho que estavam dentro do carro, porque não existia acostamento, o mato cobrindo, falta de sinalização. É isso que acontece. Falta de sinalização, minha esposa e filho dentro do carro e eu trocando um pneu. E só sentindo aquele vulto, né? Nossa. Mas, como a Bíblia nos ensina, né? Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar, né? Então, o meu depósito ali era nas mãos do Senhor, né? Senhor, nele. Guarda, né? Mas a gente vê que tem uma negligência dos nossos poderes executivos, do nosso legislativo, né? Em ofertar uma melhor condição de via para parece que quanto mais você critica, quanto mais você fala, aí é que eles fica ali, não vou fazer. Eu costumo dizer que o mal do nosso país é a politicagem. Né? A gente tem o amigo que começou um trabalho e eu poderia dar continuidade àquele trabalho, mas eu não dou porque foi um amigo, né? Isso. E o amigo é concorrente. Eu vejo o Fernando que está querendo trabalhar, eu não vou abafar, vai que ele está querendo ser candidato, né? E vai ser um concorrente meu. Então, assim, a politicagem é o grande câncer, né? É um câncer, é verdade. Tem atrapalhado bastante, né? Essa questão do SAMU, no caso, você falou Natal, a Grande Natal, Mossoró. Essa que tem aqui em Pau dos Ferros faz parte dessa equipe? Do SAMU RN, né? Faz parte do SAMU RN. Certo. Aí tem assim, a cidade tem que ter um certo número, uma quantidade de habitantes para a SAMU? Geralmente é uma parceria da prefeitura junto ao RN, né? Geralmente a prefeitura oferta lá o espaço, né, a base descentralizada, ou o profissional que vai atuar, muitas vezes oferta o carro e o Estado chega com um profissional, geralmente são parcerias. Tem que ter essa parceria. Geralmente tem essa parceria, né? Voltado mais para a região metropolitana ali, o RN ele geralmente tem os profissionais e as ambulâncias próprias, né? Mas, em sua grande maioria, existe essa parceria junto aos municípios. Como é que é lá na sua cidade, Fernando? Pronto, vamos saber do Fernando como está lá em Coronel a situação. Rapaz, isso aí é bom até rir um pouco. Vamos rir um pouco para não chorar, né? Vocês querem saber de quê para começar? As condições, o suporte que você tem lá para trabalhar, para exercer. Falar no contexto, vamos logo abraçar aqui a comarca, que, digamos assim, Coronel, São Miguel, Doutor Severiano. Sim. E venha ver. Apesar dos pesares, das dificuldades que nós enfrentamos na região, as condições de trabalho é péssima. Primeiro, os veículos que a gente utiliza, na grande parte, é veículos tipo A, que geralmente é aquelas Fiorino, não sei se vocês têm conhecimento, picape estrada, que são veículos que são adaptados para ser ambulância. Ou seja, são veículos que eu não consigo transportar um paciente com trauma. Eu não consigo transportar um paciente com equipe médica para fazer uma reanimação cardiopulmonar, que não tem como. Não tem como utilizar algum equipamento, monitor, bomba de fusão. Não tem como utilizar nada disso nela, porque não tem nem onde instalar na tomada. Por aí vocês avaliam e têm noção o que nós, condutores das famosas ambulâncias branquinhas, não é um problema aqui de região. Não é porque é região inteira, não. É um problema de nível Brasil. O que a gente enfrenta. A gente diariamente pega diversas situações em veículo que não tem nem colocar uma prancha. Vocês estão entendendo a gravidade do contexto? Aí vamos entender. Fernando, por que o gestor não se preocupa? Por que o secretário se preocupa? Porque quando eles precisam de um serviço, eles, digamos assim, têm uma influência, tem o meu que possa ofertar algo melhor. Já a população não tem. Exato. A população chega na porta de um hospital, aconteceu um acidente no voo da morte, digamos assim. Hoje, Coronel João Pessoa tem uma ambulância tipo B, que é uma Renault Master. São Miguel tem uma ambulância tipo B.
Mas devemos entender que temos uma ambulância tipo B. Não dá para dar demanda De jeito à nenhum. sociedade, não dá para dar atendimento devido que a sociedade quer. Em primeiro lugar, muitas vezes o responsável pelos veículos, pelo fato de ser leigo, não ter um conhecimento do atendimento pré-hospitalar, diz: vá na Fiorino, vá na Estrada, vá nesse carro, porque acha que o carro maior vai consumir mais, vai gastar mais, vai ter um desgaste maior de peça. Como se ele pagasse a conta, né? E isso, como se ele pagasse a conta. E outra coisa interessante é que eles usam aquele carro como... Hoje nós temos uma UTI. Às vezes a gente sabe nem o que está dizendo. Enche a boca dizer que tem UTI. A UTI não é uma ambulância, não. A UTI, para ela ficar completa, é o equipamento que tem dentro dela e a equipe. Que é o caso do SAMU, né? Que é o Exato. caso do SAMU. O Everton deixou bem claro como que funciona lá na Grande Natal, né? No caso de nós das Branquinhas, quando... Fernando, imprescindível ter um DEA, né? Em toda ambulância. Com certeza, o DEA que é um aparelho muito importante. Eu até esqueci do DEA, né? Faz parte do... Tipo, a A não É, tem, não- mas é imprescindível ali porque numa ressuscitação cardiopulmonar, né? Ali você teria um equipamento de auxílio ali. E, na Limpa, verdade, né? na ambulância tipo A, já dificulta até uma ressuscitação cardiopulmonar pelo fato de não ter como colocar um paciente num ambiente fixo. Porque para ressuscitar uma manobra dessa tem que ser numa prancha ou num ambiente sólido, rígido. E o colchão não oferece isso. Vocês estão entendendo a dificuldade, o que a gente enfrenta? É tão complicado, é tão complicado. Eu digo assim porque recentemente eu precisei com minha menina, tirava de ambulância até Pau dos Ferros, nessa buraqueira e tudo. É tão complicado que o paciente já vai, né, ali com a saúde bem deteriorada e você pede o condutor que vá devagar, Vai. devido aos buracos, devido aos vários quebra-molas que existem. Eu acho um absurdo, né, certas cidades, para você ultrapassar uma cidade, você tem que passar 12 quebra-molas. Uma vergonha isso. Uma vergonha. Animais na Ambulância, pista, né? complicado, animais, E o mato, né? pista do mato. estreita, tudo. Ou seja, Você não tem- sabe onde está a curva, né? Porque não tem sabe, sinalização não à tem, noite. Não tem. É complicado. Marcelo, É difícil para vocês. sabe uma coisa interessante que acontece com frequência? Dependendo da gravidade dos fatos, a gente opta em transitar 28 km a mais, Isso. que é aquele trajeto Pereiro, Hereré, Pau dos Ferros. Exatamente. A gente aumenta mais 20 minutos na viagem, 28 km, da média de 20 minutos a 100 km por hora, vai dar nessa média, para poder ofertar um conforto ao paciente. Então imagine o paciente com uma fratura, ou uma fratura exposta, que o paciente está sangrando muito, teve que fazer o torniquete, ou seja, é um movimento que você tem que ganhar tempo, você tem que ser rápido e não pode judiar com o paciente, você tem que ser um transporte rápido com segurança. Tem como você fazer isso pela nossa RN Não tem 177? Não tem. Não tem. A gente faz o quê? A gente transita, dá uma rodeio, a gente pega Pereiro, Hereré, Pau dos Ferros. Aumentou o tempo, porém o paciente foi de uma forma segura. E o que ele está falando aqui, a gente está esquecendo das mesorregiões, né? Em que a gente teria que ter hospitais estruturados Isso. nessas regiões. Não tem. Exatamente. Né? E não está nesse hábito de ir Valfredo, né? Isso. Maria Alice, né? Sempre na capital, sempre correndo 400, 300 quilômetros. Ele falou de fratura, eu me lembrei de um caso lá de um jovem Certo. treinando jiu-jitsu. Rapidinho vou contar aqui essa história. Treinando Ok, fica à jiu-jitsu. vontade. Recebeu um golpe lá num treino, né? E teve uma fratura lá em um dos discos dele lá, né? E o SAMU chegou rapidamente, levou ele pro Valfredo. Ele não estava sentindo mais as pernas. Nossa. E pegou a equipe toda lá, a equipe fez o procedimento e relato dele, ele foi lá agradecer a equipe no SAMU e ele disse: olha, o médico falou para mim que se vocês não tivessem chegado com a rapidez que chegaram, não tivessem feito o procedimento correto de imobilização e se não tivesse chegado naquele momento lá, a compressão que tinha na minha espinha ali, ela seria irreversível, né? Nossa. Aí imagine só esse mesmo caso em São Miguel, em Venha Ver, em Pau dos Ferros, em Marizal, em Caraúbas, para ter que se deslocar para o Valfredo, né? A gente teria um cadeirante, né? Exatamente. Além daquele momento que você às vezes tem uma fratura, e um leigo, uma pessoa que não sabe de nada, vai lá, mexe no corpo, vira de lado, ou seja, vai piorar a situação daquele paciente, né? Outra coisa interessante, Marcelo, o pessoal às vezes... Fernando, tá demorando, porque tipo, quem não tem a experiência na forma de estabilizar o paciente, na forma de deixar o paciente seguro, chegou numa cena de acidente, primeira sinalização, proteção da equipe, vamos organizar para a equipe ficar segura, segurando, cuidar do paciente. Primeiro passo é a questão da cervical, mobilizar a cervical, deixar o paciente instável.
para poder não se agravar e não acontecer uma situação do paciente perder o movimento do corpo para baixo, oriundo de uma pancada que levou grande e na hora de ter dado a atenção devida não deram, ou não souberam fazer o procedimento. Tem equipe preparada? Temos alguns profissionais ótimos que realizam esse papel com excelência. Outra coisa que falta na região, capacitação dos profissionais. Era para São Miguel já ter tido curso capacitatório de APH para os profissionais, coronel, venha ver. Você está entendendo porque, por exemplo, eles... Tem o básico, né? E o básico, correto. É simples. Eles acham muito bonito o serviço do SAMU. Rapaz, o SAMU trabalha bem, mas você tem profissionais que trabalham no SAMU. Exatamente. Você tem profissionais excelentes. Por que você não investe em conhecimento? Exatamente. Aí, ou seja, eles não têm interesse em capacitar. Por quê? A partir do momento que Marcelo Matias tiver conhecimento que para trabalhar numa ambulância, como enfermeiro, técnico de enfermagem, ele tem que ganhar 40% de salubridade, vai aumentar mais 20% do que ele ganha no hospital. Ele pode ir lá e cobrar, não é mais ou menos assim? Exatamente. Aí eles não querem essa preocupação de despesa. Eles muitas das vezes não querem que o funcionário entenda da lei, saiba quais são os direitos deles. O problema é que eles enxergam como despesa, né? Despesa. Não como investimento. Não como investimento, exatamente. É aquilo que eu sempre digo, eu sempre bato nesse martelo. É preocupação, como se saísse do bolso dele, não sai. Não sai, correto. Né? Mas eu entendo também que é pelo fato de não gastar com aquilo e embolsar. Que a gente sabe que existe a corrupção exatamente por isso. O Brasil é líder, né? O Brasil infelizmente, nós temos aí um país comandado pela corrupção. Hoje você faz o que é certo no Brasil, você se torna uma pessoa perseguida. É verdade. Você faz o que é errado, você é exaltado. Inclusive pela justiça brasileira. Então, se você é um cara que costuma fazer a coisa errada e vê que não tem punição para aquilo, o que acontece? Você vai continuar fazendo. É verdade. E vai virando uma bola de neve. Aí vem do presidente, passa pelos senadores, deputados, prefeitos, vereadores, e assim vai. E ninguém resolve nada. A gente fica batendo aí com a cabeça na parede. Uma frase que eu escutei que tem muito a ver com o que o senhor falou agora é que para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem em silêncio. Isso, verdade, então a gente tem que ter mais momentos como esse para discutir e realmente tirar essa cegueira que existe, né, na grande parte da população do que é ofertado. Isso. No caso, Everton, a gente tem visto aí um relato seu, tanto seu quanto de Fernando, meio às dificuldades, mas vocês têm feito a parte de vocês, têm agido com precisão, meio às dificuldades, né? Não tem suporte suficiente. Mas qual a solução? O que pode ser feito para mudar essa situação? Mais políticas públicas, mais consciência de quem está no poder, né? Esse despertar da população é muito importante para que nas próximas eleições que a população saiba escolher melhor aquele candidato melhor preparado, com novas ideias, né? Uma forma diferente de fazer tudo o contrário do que está sendo feito. Vamos falar do RN. Ou seja, que sacrifício vocês que são dessa profissão têm que fazer para poder alcançar o que vocês desejam, melhoria para a população, né? Hoje a gente realmente tem que trabalhar essa conscientização do cidadão, né? A gente aprender a votar melhor, né? A enxergar os fatos e esquecer narrativas, né? Porque narrativas, né? A gente conta uma história bonita, a gente conta uma história, principalmente nós que somos cristãos, né? Tem essa visão como cosmocristã, que a gente tem que ter sempre em tudo que vamos fazer, né? Como para o Senhor fosse feito, né? Que a gente vai estar dando o nosso melhor. E está enxergando essas características nos nossos líderes políticos, né? O líder político que eu estou escolhendo tem as características que eu enxergo em Cristo, não é? A gente tem que trazer isso para a gente, né? Ele tem essa preocupação com o próximo, né? Em obedecer a Deus, né? Em fazer o melhor para a população, né? O que é que ele defende, né? Ele está alinhado, né, com os princípios bíblicos que eu estou, não é? Então, assim, eu acho que esse é o grande passo, né? E às vezes a gente fica querendo colocar o que nós aprendemos na Bíblia apenas na nossa vida espiritual, né? Mas a gente tem que aplicar ela no dia a dia, dia. né? Sim, concordo totalmente. A Bíblia diz que a gente veio para ter vida e vida em abundância, né? Nós chegamos aqui para governar, para ter o melhor, né? Isso não quer dizer que não teremos aflições, vamos ter, né? Mas eu acho que o grande papel mesmo da população é a gente estar esclarecendo. Essa semana, não tem nada a ver com o tema aqui, mas eu estava conversando sobre a cobrança da água bruta, né? Que está já se trabalhando para isso, né? E eu conversando com um agricultor, eu disse, olha, essa terra é sua,
quanto é para instalar um poço aqui? Ele diz, olha, para furar em torno de 6 mil, mas tem que fazer outras instalações aí. Aí disse lá um valor, né? Eu, certo, mas se o senhor tivesse esse valor, o senhor faria um poço na sua terra? Eles, faria. E depois de toda essa dificuldade do senhor fazer esse poço na terra, o senhor acharia justo se eu viesse cobrar uma taxa pela água extraída na sua terra, num poço que o senhor custeou, que fez com o suor do seu trabalho? Disse, não, pois é, a gente tem que observar os líderes que estão na nossa frente e como eles estão trabalhando. Verdade. Ou seja, é um bem natural, um bem dado por Deus, que é de graça. Os caras se aproveitam exatamente para... Se a gente deixar, vão querer vender o vento já. O ar que respiramos, né? Energia solar, vamos dar um exemplo aqui. Energia solar, tem aí já em debate alguns deputados que querendo já... por exemplo, eu tenho energia solar aqui, já cobra uma taxa. E olha que tem muito cristão que diz assim, olha, então já estão discutindo política, já estão falando de política. Olha, Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele disse, olha, engana-se o homem quando pensa que política e religião não se discute, né? Exato. Por isso que os falsos profetas continuam a pregar, né? E os maus políticos continuam a roubar. Né? Então, assim, Charles Spurgeon, isso há anos e anos atrás, né? Uma coisa sempre liga a outra. Relacionado ao que você falou, lá em Provérbios, capítulo 29, no verso 2, vai dizer que quando um justo governa, o povo cresce, o povo se alegra. Verdade. Porém, quando um ímpio ele governa, aí o povo geme, o povo sofre. É o que está acontecendo. É o que não só no RN, mas no Brasil. Então querendo cercear esse direito nosso de conversar sobre isso, né? Exatamente. Você vê aí, só 2 deputados votaram contra, né? Agora recentemente a lei contra a censura, né? Que a gente não pode mais dar a nossa opinião. A gente que elegeu, né? Para ele nos representar, ou seja, nos dar satisfação. E nós no direito de cobrarmos, né? O amigo falou de pedreiro, né? Da profissão, né? Se eu lhe contrato como pedreiro, você tem que dar uma satisfação da obra, né? Como é que está a minha obra, né? Está precisando de quê para melhorar, né? E estão querendo fazer isso. O que eu me recordo foi o deputado Sargento Gonçalves, votou contra, e o Girão, né? Isso. Então, assim, é essa que a gente tem que observar, né? Já tal lei da censura, quem foi que votou a favor, quem foi que votou contra? E eles estão querendo, né, cegar a cada dia que passa, mas na verdade está estreitando. Numa conversa como essa aqui, a gente tem que vigiar com as palavras. Sim. Porque dependendo do que a gente fala aqui, a gente pode se complicar. A que ponto nós estamos... Eu estou até à vontade de falar, até quando eu posso falar desse jeito, né? A que ponto chegou? A que ponto chegou? E a que ponto irá chegar mais ainda e complicar mais ainda. E o que é interessante é que é tantos problemas que a gente tem conhecimento, que a gente presencia diariamente, que a gente começou falando, o tema já está abrangendo um problema a nível nacional. Está intrínseco, né? Tá intrínseco. Que vai prejudicar, de certa forma, o meio por completo. Exatamente. Ou seja, benefício não vem. É o efeito dominó. É o efeito dominó, né? Bateu na teclinha e vai todo junto. Então temos mais aí. Vocês gostariam de falar fiscalizações dos veículos oficiais? Está na pauta? Olha, começa. É com Everton? Pode começar e o outro dá engajamento. Fica à vontade mesmo. Lá no SAMU a gente trabalha assim com... A gente deu uma melhorada agora, né? No último governo, em algumas situações que eu vou relatar. Para o condutor, né? O condutor ele tinha alguns problemas, principalmente com multas, né? Vou falar das multas, você pode falar das condições dos veículos aí que Fernando aí roda o Rio Grande do Norte todo aí, é bem vivido. Né? Mas você via que além de ter esse trabalho, né, estressante, tudo que já foi relatado aqui, ainda tem essa preocupação com as multas, né? Você passava várias multas, né, ali... Ou seja, a fábrica das multas. Exatamente, a fábrica das multas, né? E você via que, além da condução, no dia de folga, o condutor ainda tinha o transtorno de estar fazendo as defesas, né? Isso. Por mais que estivesse num veículo de urgência e emergência, né? Por mais que tenha um respaldo ali no artigo 29 do CTB, não é? Salvo engano, inciso 7, né? Falando sobre isso, mesmo assim ainda tinha essa necessidade. E outra, correndo o risco de você perder o prazo por negligência, às vezes, de um gestor que informa a multa ali de forma tardia, né? E você está ali com pontos na carteira, né? Algo interessante que aconteceu foi o manual, né? Ainda início de 2023, de fiscalização de trânsito, acho que no ponto 7.1, que fala que os veículos de urgência e emergência, né? Seja bombeiro, carro da polícia, ambulância, né? Eles vão ser isentos já quando for registrado ali, né, aquela multa
tanto por aparelhos de velocidade, né, como por fotossensor, Que graças a Deus diminuiu muito. que diminuiu Diminuiu muito, muito, verdade. diminuiu muito. né, Indústria da multa, praticamente. Né? Então, assim, é um ganho, né? Porque gera um transtorno de defesa. Eu, como gestor do SAMU, anualmente a gente mandava várias defesas para o DENIT, para a STTU. Antes de exercer a minha nova jornada, né? Onde eu encaminhei um relatório para a STTU, que é o órgão de fiscalização de trânsito local, né? Já com todas as placas dos carros, já para evitar esse transtorno. Né? Lá em Natal a gente já tem a questão do sinal de trânsito. Né? O sinal de trânsito, ele a partir das 23 horas, às 5 da manhã, ele não resiste a nenhuma multa, você passando ali em uma velocidade baixa. Contudo, as cidades passam rodovias, né? Estaduais, federais, e essas ainda multam. Né? E lá a gente costuma dizer, né? Olha, se passar, né, depois de meia-noite, a multa pega, né? Se ficar, o ladrão toma. Desse jeito mesmo. Sem saída. Né? Então, É Brasil. Isso é Brasil, algo bacana irmão. que surgiu agora também, que eu estou acompanhando, foi a PL, né, sobre uma lei federal que está em desenvolvimento, que é justamente para que em todo o país, das 23 horas às 5 horas da manhã, não seja mais realizado multas, né, passando ali a 30 km por hora. A PL foi do deputado recém-eleito agora, o Sargento Gonçalves, né? Certo. E assim, eu achei muito bacana isso daí, muito bacana mesmo, né? E no SAMU, a preocupação local lá com as ambulâncias, a gente tem uma vistoria de primeiro escalão, né? Que obrigatoriamente, quanto antes de sair, ele tem que ver a marca do TWI, né? Que é aquele gumozinho que tem no pneu, se está tudo ok, verificar todos os fluidos, luzes, sirene. Se tiver algo em falta, a gente não roda. A gente substitui aquela ambulância ou vai rodar com um a menos, né? Porque, como a gente falou aqui anteriormente, o foco principal é a segurança do paciente e da equipe, né? A equipe sem segurança não oferece um serviço satisfatório, né? E uma coisa leva a outra. Muito bem. No caso, Fernando, para que se chegue o SAMU até São Miguel, até Coronel João Pessoa, há alguma possibilidade? Bem, para se instalar o SAMU que você fala... Para se instalar. Para se instalar, eu acredito que... Depois eu vou voltar para as multas, que é bem interessante essa parte. Certo. Eu acredito que se os gestores, que já foi trabalhada essa ideia, gestões passadas, que a gente tem um conhecimento, de instalar um SAMU em São Miguel. Porém, eles têm que ter uma contrapartida. Se vem a ver vai se beneficiar, vamos chegar junto, Coronel. Dá para ir até Doutor Soberano, nós vamos trabalhar em conjunto. Se a comarca, se os líderes dos 4 municípios fazem parte da comarca, houvesse o interesse, com certeza nós tínhamos... Dividir a conta. Digamos que São Miguel entra com contrapartida maior. Sim. E cada um entra com, digamos, um rateiozinho para fechar a conta. Certo. Daria certo demais. Há necessidade? Sim, há necessidade. Com certeza, meu irmão. Há condições, por exemplo, de São Miguel montar um suporte avançado? Lógico que dá, dinheiro tem. Certo. Se eles não quiserem incomodar o Estado, eles têm condições. Qual o município quebrado que a gente conhece? Até hoje, sempre eu escuto aquele ditado: daqui uns tempos vai ser difícil alguém querer ser prefeito. Daqui uns tempos vai ser alguém difícil. Da boca dele eles falam, né? É verdade. Porque geralmente quando algum órgão começa a arrochar eles dão uma recuadazinha. Sim. A verdade é essa. É verdade. Mas eu nunca vi um prefeito renunciar, nunca vi um vereador renunciar. Não existe. Nunca vi eles reclamar de usufruir de gasolina de uma feira. Não reclama de nada de bom. Se não fosse bom, ninguém queria. Ninguém queria. É verdade. E salários estão em dias, né? E outra coisa, a instalação do SAMU aqui é viável? É perfeito, meu amigo. Benefício para a população. Mérito para o gestor que trouxer. Parabéns, cara. Ele evoluiu. Aquela mente daquele gestor de antigamente, de centralizar, de formar aquele famoso voto de cabresto, seria esquecido, né? Pois muito bem. Nós temos uma região aí que em torno de 50 a 60 mil pessoas, né? População. Juntando as 4 cidades E as aqui, fronteiras. as fronteiras. Um serviço desse bem localizado atenderia a todos. Atenderia. Sim, outra coisa que é interessante, Marcelo, para a gente dar continuidade, é a forma de atenção que eles dão aos veículos. Ou seja, eles não dão atenção às ambulâncias, como também aos ônibus escolares. Vocês frequentemente vê os ônibus escolares transitando aqui na nossa cidade, ao redor, em péssimas condições. Exatamente. Ou seja, não é um problema que não está sendo visível, toda a sociedade está vendo. Órgãos de trânsito. Acredito eu que o Ministério Público está ciente desse problema, até porque existe uma fiscalização que é feita semestralmente a cada 6 meses nos ônibus escolares. Vem uma equipe de Natal do Detran, manda relatório para o Ministério Público, eles estão cientes. Aí eu pergunto até onde vai o limite dos gestores.
O porquê que não reverte essa situação? Acho falta de vontade mesmo, né? Muita falta de vontade. Eu mesmo, como condutor de ambulância, esses dias, de certa forma, cheguei a chorar de desgosto. Porque você imagina aí, eu peguei uma situação, código 3, foi uma adrenalina da porra, no modo de falar, desculpa o linguajado. Uma adrenalina louca mesmo. Com preocupação da ambulância que eu tava, caiu uma roda. Nossa. Pelo fato de já estar 4 meses a gente pedindo uma manutenção no carro. A gente tá, ei, faça isso, que possivelmente acontece isso. Porque a gente vai relatando os problemas. Agora isso não é coisa enganada, você informa secretário, informa prefeito, diretor de unidade. Mas Jesus diz, roda. Você está entendendo a gravidade? Verdade. Se Everton veio aqui hoje no carrinho dele novo, no ar-condicionado, com 4 pneus novos, achou difícil o acesso, imagine nós, condutor, não estou falando de Fernando, estou falando do geral. Geral. Fernando é uma figura no meio de milhares. Por exemplo, no Brasil, se não me falha a memória, é em média de 1.300.000 condutores de ambulância. E é muita gente. Muitos são esquecidos. Marcelo, o que é interessante é que eu levantei uma enquete numa página que eu tenho no Instagram, através de alguns grupos do WhatsApp, que a gente tem alguns grupos. Tem muitos profissionais de referência no nosso grupo, que é pessoas de nome da profissão, caras altamente capacitados. Eu levantei uma enquete a respeito de condições dos veículos, sucateamento, questão do condutor de exercer atividade remunerada, que é os requisitos, curso de veículo de emergência. E na votação, o que mais os condutores pediram foi fiscalização nas ambulâncias. Oxe, ser fiscalizado, Fernando? Mas diga por quê? Porque eles sabem, se for bater de frente com gestão, perde o emprego. Exato. Muita gente é seletista de município, ou seja, é contratado, de 2 em 2 anos, ou faz o que o gestor quer, rua. É de empresa terceirizada, ou faz o que o gestor quer, ou rua. Exatamente. Os concursados, na grande maioria, exercem a profissão de motorista. Fiz um concurso para motorista e o prefeito colocou ele para trabalhar na saúde. Ele está ali como condutor de ambulância. Porém, na hora que o gestor desagradar do serviço, bota ele para dirigir um ônibus escolar. Famosa perseguição. Entendeu o que eu quero dizer? Infelizmente. Aí o cara diz, Fernando, você fica comprando briga. Fernando, você fica fazendo... Cara, eu não estou comprando briga, eu estou respaldando minha vida. É um eu direito seu. tô abraçando minha causa, cara. É um direito seu. A gente conseguiu muitos nomes fortes para abraçar essa causa já. Muitas pessoas, liderança, nosso amigo Everton, que é da nossa região. A gente conseguiu o doutor Henrique, que é um advogado renomado nesse ramo. A gente teve uma live voltada para esse conteúdo. A gente já conseguiu o apoio de algumas PRF. A própria ouvidoria de alguns estados já entrou em contato, já emitiram algumas notas. E é isso aí. Se o gestor não entende que ele fazendo o papel dele é essencial, os órgãos de trânsito dentro das ambulâncias vai aparecer na mídia, eles vão se sentir envergonhados e vão evitar fazer o erro novamente. Porque o Brasil só funciona dessa forma, pressão. É questão de politicagem. Por quê? Nós temos aí muitas vezes ambulâncias sucateadas e nós vemos nas TVs, nos jornais muitas vezes as denúncias. Jornalistas, repórteres indo num pátio de uma determinada cidade e lá ambulâncias, carros são utilizados por municípios jogados lá. Abandonado, correto. Abandonados, sendo que a cidade precisa. É um descaso com dinheiro público. É o descaso que a gente tem com dinheiro público. E infelizmente, isso acaba afetando de muito o trabalho, né, de vocês, né, dos condutores, do próprio SAMU, né, em si. Eu não sei como é que funciona a questão do SAMU, né, essa questão de carros, né, de equipamentos. É gestão, né? Tudo está em gestão, né? Porque se você compra um equipamento hoje, você tem que ter a consciência. Existem alguns mecanismos que a população não tem um conhecimento por ser algo mais específico de gestão, né? Que são a lei de diretrizes orçamentárias, o plano anual daquele município, né? O plano anual. Então tudo isso tem que ter. Eu comprei uma ambulância, eu já tenho que prever manutenção preventiva, manutenção corretiva. Eu já tenho que prever emplacamento dessas ambulâncias, né? Eu já tenho que prever o licenciamento dela, né? A gente ainda consegue o IPVA, porque a gente pede aquela imunidade recíproca, né? E o Estado sai, mas então, tem coisas que anualmente você tem que prever. Você tem que prever a compra de pneus, né? Qual é a média de desgaste, né, desse pneu. Então, eu tenho que ter isso preventivamente, né? Eu não posso trabalhar em cima de não ter um pneu, vou providenciar. Não, eu já tenho que providenciar porque eu sei que o pneu vai ter um desgaste. Exatamente. Né? Então, assim, é gestão. É gestão, né? É como faz aquela brincadeira, né? Se você não tem as manhas, não venha não. Então, assim, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, acabar com essa velha política, né? Trazer uma política séria de transparência e o povo entender, né?
que não tem que pedir nada político, não. Tem que exigir prestação de serviço, né? Políticas públicas sérias que o alcance. Não é? Porque muitas vezes você recebe, às vezes, um sacolão, uma quantia, alguma coisa, aquela outra. Se você for dividir em 4 anos, né? Você foi enganado, nada, né? Não é nada praticamente. Enganado. É que legal, se você vota num determinado candidato e de repente se arrepende que votou e fica torcendo os memezinhos. Acaba logo, pelo amor de Deus, doido que acabe aquela gestão. Você tem que ter a consciência que o político é uma pessoa que você está convidando para dentro da sua casa. É verdade. Né? A gente não leva ninguém para dentro da nossa casa, qualquer pessoa, né? Não. Uma pessoa para almoçar na casa da gente é uma pessoa que a gente se agrada dela, que Exatamente, a gente tem confiança. Apesar do ser humano estar para frustrar, né? A gente tem que ter essa consciência, mas é uma pessoa que você vai ter o convívio familiar seu, né? Vai desfrutar de sua intimidade, né? Então, o político é aquele que vai ofertar uma qualidade de vida melhor na educação para os seus filhos, na saúde para a sua família, né? E nas condições de trabalho. Então, assim, se a gente ter essa consciência, fazer essa analogia, a gente vai escolher melhores representantes aí, com certeza. Okay. Fernando falou também que ia voltar a tocar na questão das multas. Das multas, Fernando. Sim, né, Everton falou a respeito das multas. O novo manual de trânsito foi atualizado, a primeira atualização entrou em vigor dia 3 de janeiro de 2023. Dando, modo de falar, alguns livros veio de emergência, questão de não ser fiscalizado por meio eletrônico. Teve um órgão que se impôs, que é o DENIT. O DENIT, ele emitiu um esclarecimento, dizendo que não concordava, e deu continuidade, mandando as notificações. Por exemplo, o Estado não mandava, os órgãos municipais não acataram de boa. Quando voltou para o Senado, as novas medidas, e foi aprovado novamente, ou seja, foi sancionado agora, se não me falha, entrou em vigor novamente o Manual Novo de Trânsito, dia 20/6 agora, de 2023, onde obriga o DENIT e os demais órgãos, que ele tinha sido no argumento dele ele tinha sido oposto, no caso, a determinação. Agora obrigou a ele a acatar. Então, sobre a questão dos condutores de ambulância, todos os órgãos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, tem que acatar a nova medida que entrou em vigor dia 20/6 de 2023, do novo Manual de Trânsito. Estão acontecendo algumas mudanças aí, né? Essa questão do trânsito. Muito boa, na verdade, está surtindo um efeito positivo. Outra coisa, viu, Marcelo, rapidamente para a gente frisar. Algumas pessoas às vezes acham que os leigos, de certa forma, que essas medidas vai fazer com que os profissionais condutores de ambulância sejam imprudentes. Mas você tem que entender que, mesmo que seja um veículo de emergência, mesmo que você tenha suas prerrogativas, que você tem algumas prerrogativas que você pode fazer o gozo livre do trânsito, você tem que entender que se você avançar um sinal vermelho e você colidir, você vai responder. Exatamente. Não tem lei nenhuma que defenda o condutor de acidente, não. Se envolveu em acidente, vai responder normalmente. Isso, né? Vai responder normalmente. E pior, se você avançou o sinal vermelho, você que é o causador do acidente. Exatamente. Porque a regra é clara no Código de Trânsito. Da carteira, né? Da sua carteira. A regra é clara, você tem que ver e ser visto. Você só pode exercer uma ultrapassagem num semáforo, numa duplicada, alguma situação que impõe um cuidado especial, após você notar que os demais usuários perceberam que a ambulância está numa urgência. Isso. Não é meter a cara porque a ambulância ir embora, que aí vai dar muito desmantelo. Muito bem, são 12h33, você está na escuta do programa Adoradores de Cristo. É um programa, Everton, que mora em Natal, o Fernando já está mais à parte, nós estamos aqui há praticamente 2 anos e pouquinho, né? E sempre a gente, quando pode, a gente recebe convidados assim, como vocês, pessoas que têm credibilidade na sociedade. Há quem diga que você frisou agora há pouco, que religião, política não deve ser discutida. Eu já penso o contrário, né? Tem pessoas que dizem, religião, política, futebol, não discuta. Olha, não discuta não, mas é bom opinar, né? Exato. Desde que o meu pensamento seja respeitado, as minhas ideias, né? Eu costumo dizer sempre que é um ditado popular, que os seus direitos terminam onde começam os meus, né? Então eu discuto religião, política, futebol, aliás, a gente debate normalmente, né? Até porque desde que isso aqui é mundo que se ouve política, né? Na Bíblia nós temos aqui profetas de Deus que foram políticos na época, né? Então é importante sim esse assunto aqui, que você possa vir mais vezes, Obrigado. O Fernando possa vir mais vezes, tá certo? E o espaço aqui está aberto. É um programa diferenciado porque há programas evangélicos por aí que é aquilo ali. Então eles se prende aquilo ali. O da gente não, a gente abre sempre esse espaço, a gente recebe aqui pessoas assim, tá certo? Como vocês, cidadãos de bens,
médicos, advogados, agricultores. Vai ter o dia aqui que nós vamos trazer aqui agricultores para falar por que não. Garis. Importante, verdade. Importante. Demais. Vamos ouvir a população, tá certo? Os dois lados da moeda, né? Com certeza. Deixa eu só mandar um alô aqui para nossa amiga, que já está cobrando aqui, Luciene, lá no Jacó. Né? Um abraço para ela, Luciene. Luciene e o nosso amigo... Eliane. Aliás, Eliane Gentil. E o nosso amigo Gentil Carvalho. Vamos supor, seu Zelito, uma família Seu maravilhosa. Zelito, uma família abençoada ali do sítio. Qual é aquele sítio ali, Marcelo? Sítio Serrinha dos Alves. Serrinha dos Alves. Quem vai pro Jacó ali. Tá certo? A nossa amiga aqui não perde um só programa, está aqui em sintonia. Um abraço para você, tá certo, Eliane? Toda a família Carretão aí nessa localidade. Amigo Everton, eu gostaria que você falasse um pouco de uma lei que até então eu não conhecia, né? A Lei Lucas. Lei Lucas, eu sou suspeito de falar dela, sou apaixonado por essa lei. Nos explique sobre. Lei Lucas, né? Acho que salvo engano é a 13.722 de 2018, né? Veja a importância, é bom todo mundo refletir sobre a importância dessa lei. Ela surgiu em 2018. É lei federal, 4 de outubro de 2018, né? Ela foi sancionada. Ok. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo entender, né? Certo. Quem foi Lucas, né? Lucas foi um garoto de 10 anos de idade que saiu para um passeio da escola, né? Um ambiente mais seguro que a gente imagina que está deixando nossas crianças. E Lucas, ele na hora do lanche se engasgou com uma salsicha de um cachorro-quente que foi ofertado. Olha só, meu irmão. E nenhum professor sabia fazer a manobra de desengasgo, né? Nenhum professor. Então, Lucas veio a óbito por asfixia mecânica, né? Então, a Lei Lucas foi sancionada, tornando-se obrigatório, né, a capacitação dos profissionais que trabalham no ensino infantil, particular, público e de recreação infantil, não é? É uma lei que ela é de eficácia limitada. O que é uma lei de eficácia limitada? O governo federal fez, contudo, necessita de uma regulamentação a nível de estado e município, né? Então, eu sempre converso com os vereadores e digo, olha, se você quer trazer a propositura, né, de uma regulamentação de uma lei bacana para o seu município, que vai ofertar qualidade e vai lhe trazer também valorização no seu mandato, trabalhe com a regulamentação da Lei Lucas. Né? Hoje ela tem toda uma especificidade, né, para ser regulamentada. Ela existe uma capacitação a cada 2 anos, tem que ter uma reciclagem, né? Ela tem um selo Lucas lá que coloca o nome de todos os profissionais. E assim, é como eu falo, educação, saúde e segurança, eles estão ali andando de braços dados, né? E a Lei Lucas veio para somar, né, essa necessidade, né? Ela prevê ali o SAMU dando essa capacitação, né? Que é algo bacana demais, e a gente só tem a ganhar com ela, né? A gente tem um dado, me recordei agora, tem um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Para você ver que não é besteira. Ela diz que isso agora em 2022 saiu. Ela fala que todos os dias 15 bebês morrem por asfixia mecânica, né? Por ingestão de alguma comida, por engasgo. Então assim, é um número considerável, né? Considerável. Sim, aconteceu um caso recentemente. Assisti, acho que essa semana, uma criança se engasgou, se não me engano, com saliva, ou foi o mingau, morreu. Os pais não broncaspira, né? Os pais não tiveram ali a ideia de colocar aquela criança na posição que tem que ser colocada, bater nas costas, né? Ou seja, começa de casa, a verdade Inclusive, é essa. eu defendo uma complementação da Lei Lucas, que é justamente os primeiros socorros durante o pré-natal. Isso é muito importante. Eu acho que por isso que eu digo, né? O legislador ele tem que estar atuante, tem que estar antenado. Sim. Não adianta você estar ali para legislar e ali o vereador ficar apenas naquele, não vou ajudar ali a casa, vou mandar um trator para ali. Não, a gente tem que trabalhar em cima de leis sérias que nos tragam retorno, né? Esse dado da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fala que as crianças são de 0 a 9 meses. Então, são pais que tiveram recentemente suas crianças e que não têm o conhecimento da manobra, que muitas vezes se engasga ali na hora da amamentação. Né? A partir dos 6 meses, quando começa a fazer a ingestão dos primeiros alimentos, né? Então, assim,
O pai e a mãe, os responsáveis, eu defendo a obrigatoriedade ali de ser no pré-natal também dado esses primeiros socorros, né? E na escola mais ainda, né? Na escola o profissional que está lidando com essa criança, ela ter isso, né? Já não basta o que está acontecendo agora, né? A nível nacional aí, tantos ataques nas nossas crianças. Terrível, né? Tantos ataques. Semana passada tivemos, né? Também no Paraná, mais né? um no Paraná, né? E as pessoas assim... eu, particularmente, eu defendo o porte de arma. Eu acho que todo cidadão do bem tem que ter o porte de arma. Eu defendo que as escolas, ela tem ali, se não o professor, mas um agente de segurança ali para proteger nossas crianças. Isso. A Bíblia nos ensina que os filhos são a herança do Senhor. É verdade. Né? Então a gente tem que defender, né? A gente tem que estar ali amparado, né? Não adianta desarmar o bem e deixar o mal armado. Né? Exatamente. Então assim, tem que estar alinhado, né? Eu estou torcendo aí para 2 proposições de lei também, dê certo aí, que é o detector de metal, porta giratória, que não é mais absurdo. Que já existe em Santa Catarina. Santa Catarina, um projeto muito legal lá em Santa Catarina, foi a nível municipal, né? Espero que essa propositura que foi dada agora a nível federal dê certo, né? E o porte de arma facultativo. Facultativo, não é obrigatório você ter. Exatamente. Mas se você tiver, tem se a sente forma mais seguro ali, para dar segurança ali quem está no colégio. Tem todo um aparato, né? Trabalho psicológico. E assim, eu acho que deve ser trabalhado. Educação, segurança e saúde tem que estar alinhado, né? Hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Guarda Municipal, com a gloriosa Polícia Militar do nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Várias ocorrências do SAMU em parceria com esses 2 órgãos, porque tem local que a gente não entra, tem local que é dominado ali pelas facções criminosas, que não é mais novidade do nosso Rio Grande do Norte. Isso. Tem local que são surtos ali psiquiátricos por dependentes químicos, ou pacientes psiquiátricos, que a gente precisa desse auxílio da contenção daquele paciente para poder levar. E é complicado. A gente tem que estar de mãos dadas, viu, Fernando? Aí, com as demais instituições, para que a gente possa estar ofertando um serviço de excelência. Muito bem. Então a Lei Lucas, com certeza, seria muito bem-vinda, né? Demais. Eu vou levar essa ideia para vereadores aqui do município. Leve, e estou à disposição, caso necessite uma consultoria, a gente conversar por telefone, por vídeo chamada. Já tem estados que deu certo essa lei, com justificativas, com tudo bem direitinho. E quem estiver me ouvindo não tem interesse de nada, só de a população ter um serviço e um profissional mais qualificado para estar com nossas crianças, né? Eu repito a falar, as crianças são a herança do Senhor, né? A gente não cria os filhos para o mundo, a gente cria os filhos para Deus, né? Então que a gente possa estar cuidando da melhor forma deles e ofertando o que for preciso ali para estar protegendo a vida deles. Proteger, né? E tanta coisa ruim que tem acontecido aí com nossas crianças. Acho que tem mais um tema aí, se não me engano. Vamos correr atrás desse tema que está por aqui. Acho que nós falamos aqui na questão das rodovias. Isso. Everton, falava-se na questão de... A facilidade seria da duplicação das rodovias. Eu fui, com alguns anos eu fui sair daqui para ir a Beberibe. É muito bom você trafegar numa rodovia duplicada. Você passou ali de Mossoró, entrou no Ceará, pegou ali, de Aracati em diante, você tem a rodovia duplicada. Nossa, mãe, é muito bom. É uma sensação de paz. Uma sensação. É verdade. Né? Você entra, por exemplo, na capital, você consegue trafegar dentro das normas. A duplicação consegue facilitar a vida do cidadão, principalmente daqueles que necessitam de um serviço ágil, que é o caso de vocês. Da ambulância. Ambulância, né? Precisa ultrapassar, vai para o outro lado, está seguro. E sem falar que hoje as faixas contínuas, né, que é proibida a ultrapassagem, você acaba usando ela. Eu, infelizmente, né, tive que usar hoje mais de 2 vezes, sem uma necessidade por causa do buraco. Exatamente. O buraco tomou conta da via, era uma faixa contínua, não tinha como passar por buraco. Exatamente. Coloquei para o outro lado. Então você corre o risco de vir um veículo na contramão e lhe atingir, né? E por isso que a gente retoma lá no início, né, que a gente conversou, a necessidade de rodovias bem estruturadas. A gente vai para João Pessoa, a gente está perdendo a BIH, né, que é a Associação Brasileira de Hospedagem, né? A BIH diz que a gente teve uma redução aí de aproximadamente 20% nesses últimos ataques aí, que não querem dizer que foram terroristas, mas são ataques terroristas. Exatamente. Não diferem em nada do que acontece no mundo aí fora, não é? São ataques criminosos
com explosão, tentaram explodir a ponte Costa e Silva, que é uma das principais pontes de Natal, né, conhecida popularmente como ponte do Igapó. Tá lá, hoje está em manutenção ainda, né? Está em manutenção e ontem mesmo o DENIT voltou lá, né, a reportagem, aquela situação toda, mexeu com a estrutura. Exatamente. Então, se isso não não são atentados terroristas... Não foi liberado as duas vias? Não, né? só uma via Só ainda, uma né? via ainda, né? E assim, se isso não for atentado terrorista, eu não sei o que é mais, né? Se a gente vai tratar isso como dano ao patrimônio público, a gente está minimizando um fato que gerou terror na sociedade, que gerou dano patrimonial ao extremo. Um ônibus hoje é aproximadamente R$400 mil. Exatamente. A gente teve vários ônibus escolares queimados. E os escolares, os particulares, o senhor, né? Aquela entrevista daquele senhor lá. Triste teve demais. Os ônibus todos queimados, acho que foi em Parnamirim. Ele recebeu até, conseguiu fazer uma cota lá e conseguiu rever, mas assim, triste demais você saber que um trabalhador que ali honra, né, o suor do seu trabalho ali, tanta gente aí fazendo mal e o cara trabalhando de forma justa e ser atacado desse jeito. Então assim, as BRs duplicadas, elas só vêm a melhorar, né? Eu falei do ABIH porque a gente tá perdendo muito turista para João Pessoa. Isso. Então assim, eu vou a João Pessoa... Eu tenho a sua mesma sensação, é muito gostoso, lhe dá uma sensação de segurança maior, você vai tranquilo, você chega, não tem aquela pressa, reduzir a velocidade, tenho que ir lá para a ação web rádio, aí vou ter que aumentar a velocidade aqui porque teve um trecho que eu tive que reduzir para 50, 60. Não, você mantém ali a velocidade da via, não tem pressa, né? Se quer ultrapassar, vai para a esquerda, volta para a direita, fica tranquilo. Eu aqui que eu lá vou a Cajazeiras, e eu sempre relato isso. É castigante você sair de São Miguel para chegar a Paulo dos Ferros, com as rodovias que nós temos, você levar muito mais tempo, ou seja, um trajeto menor do que de ir para Paulo dos Ferros para Cajazeiras, porque você pega rodovias boas, principalmente quando você entra na Paraíba. Marcelo, uma coisa interessante que a gente partindo para a estatística, eles querem sempre frisar que a maior parte é por falhas humanas. Realmente, grande parte pode ser por falhas humanas. Mas qual o decorrente dessas falhas? A via. As vias. A gente não tem via no Brasil para transitar. A verdade é essa. A gente está, hoje mesmo, no modo geral, os motoristas, praticamente é contado o estado que o cara diz, meu estado, o cara anda com segurança. Por exemplo, a Paraíba é uma referência hoje a nível de Brasil em questão de estrutura nas rodovias federais e estaduais. Exato. Verdade. Frequentemente a gente vê vídeo viralizando, fazendo comparações da rodovia da Paraíba com o Rio Grande, da Paraíba com outros estados, que eles fazem divisa. Você sabe onde é que eu sempre percebo isso? Que eles cuidam mais das rodovias, principalmente do Rio Grande do Norte, quando partiu de Açu para Natal. Pronto, ali eles conseguem... Há uma atenção a mais, né? É uma atenção maior. Quando vem para o interior, adeus, bye bye. Verdade. Bye bye. Isso é notado. Isso aí. Você vai aqui para Paulo dos Ferros, você pega a BR em Paulo dos Ferros até chegar na divisa. Existiam cidades que tinham cratera na entrada, você tinha que desviar na entrada. A entrada de uma cidade, uma cratera numa rodovia que deveria estar ali consertadazinha, você tem que desviar. Quando muitas vezes até... Fui para o Marizal agora, cheguei de Açu, aí peguei Paraú, aí já elogiei, né? Rapaz, a estrada tá boa, né? Ali, aí Paraú é Campo Grande, né? Pega Campo Grande. Você admirou muito, né? Ali passou muito tempo sem manutenção. Sem manutenção, até um acostamentozinho tinha, né? Pra bicicleta. Aí, mas quando chegou em Campo Grande, nossa, à noite, aí deu bom, viu? Meu amigo, eu era pra me ter feito um vídeo, que ali é a estrada da morte, viu? Porque jumento, tudo no canteiro, vocês... É incrível. Se colocasse uma roupa daquela de apicultor ali, iam pensar que eu tava na lua. É o que deveria acontecer. O que aconteceu depois de Paraú ali para chegar em Açu, deveria acontecer sempre nas rodovias. Verdade. São Miguel para Paulo dos Ferros já deveriam ter consertado, já recapeado. Porque essa estrada aí é antiga demais. 1900 e tarará. Meu bisavô. Cidade linda. E quando vai se aproximando dela, né, vai ficando difícil o acesso. Porque aqui nós temos concentrado aí uma malha muito boa de políticos, por exemplo. São Miguel já teve 2 deputados. Sim. Onde você vê que cidade que não tem deputado nenhum, tendo aí a manutenção que deveria. Nós já juntamos aqui, de São Miguel, nós temos 2 deputados, temos aí Paulo dos Ferros, um deputado. Correto. Em torno de 4, 5 deputados aqui da região. E você vê um descaso desse? Estrutura boa, você vê ali um hipermercado ali, né? Isso.
São Miguel virado na principal, e a principal só perde hoje com para buraco, Ferros. né? São Miguel economicamente e estruturalmente só perde para Paulo dos Ferros. E o que é interessante... Porque é cidade polo, né? E eu conheço minha esposa, né? Vou voltar para Paulo dos Ferros para almoçar. E quando chegou em São Miguel, eu disse, não, a gente vai almoçar por aqui. Viu, Marcelo? Eu acho que um grande feito da história foi quando foi feito o asfalto. Ou seja, tirou da terra para asfaltar essas rodovias. Isso. Hoje nós vemos políticos se gloriando porque pega barro vermelho e tampa os buracos com barro vermelho. Ou seja, ao invés da gente evoluir, nós estamos retrocedendo no tempo. A gente tá ficando feliz porque o buraco está sendo tampado com terra, cara. Verdade, certeza. É lamentável. Tem um cidadão aqui que ele disse que antigamente, São Miguel, há 30 anos, 40 anos, você tinha orgulho porque São Miguel tinha alguns departamentos que hoje não tem mais. E depende principalmente de Paulo dos Ferros, em quase tudo, né? Ele disse, rapaz, é vergonhoso. A cidade, ao invés de crescer, está regredindo. É verdade. Estamos nos tornando sítio de Paulo dos Ferros. Uma comunidadezinha, né? Então a gente vê que é o descaso. Mas a população, em boa parte, tem culpa de tudo isso aí. Tem um peso grande aí. Porque você vê que um cara é um bandido, você vê que um cara é um corrupto, um ladrão, você vê que o político não merece a sua confiança, você ainda votar no cara, é porque realmente você merece e você é pior do que aquele cidadão que está ali, infelizmente. Verdade. E tudo, como eu disse aqui, é uma questão de efeito dominó. A gente pensa que não vai afetar, por exemplo, a questão das estradas, vai afetar o quê? Trânsito de comidas, né, frutas, verduras, questão do atendimento de saúde, a educação que leva os alunos para os sítios, no ônibus e tantas outras coisas. A população tem que entender que a gente empregou eles, né? Exatamente. A gente empregou eles. É temporário. E assim, se Fernando me trata mal todo dia, né, não me dá aquilo que é para ofertar, tá me beliscando. Eu vou querer amizade com o Fernando aí, né? Fernando lá e o cá, né? Verdade. É verdade. São meio-dia 51 minutos. Você está na escuta do programa Adoradores de Cristo. Estamos conversando aqui com esses dois cidadãos de bens, né? O Everton Rocha, de Natal, RN. Ele que é ex-diretor administrativo do SAMU. Também ex-diretor do Hospital Municipal de Natal. O Fernando é condutor 24 horas. É um papo bastante agradável. Tenho certeza que suas dúvidas aí estão... Vocês são dois anjos, né? Dois anjos do asfalto, né? Então, se você tiver alguma dúvida aí, ainda dá um tempinho para você fazer uma pergunta para o Marcelo aí, tá certo? Como foi agendado rapidamente, né? Sim. Talvez eu não tenha pegado aqui alguns pontos. Se vocês tiverem alguma coisa assim que queira comentar relacionado à pauta, fiquem à vontade, tá certo? Alguma coisa que a gente deixou de colocar? Sim, fiquem à vontade. São os meros leigos, né? Nesses assuntos. Não, mas Ou a gente perguntou demais. Não, o assunto acho que expandiu aí de forma, né, satisfatória, Fernando. Positiva aí, acho que abordou temas bastante interessantes da questão viária de nossas estradas, né? Sobre segurança, sobre saúde, né? Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, né? Muito bem. Você falou um ponto importante, que o político ele tem que estar ativa, ele tem que estar ligado. Uma coisa que não me anima nem um pouquinho, não é um vereador, por exemplo, um prefeito, com a pá na mão tapando buraco, passando rolo na parede de um colégio. Pô, você tem equipe para fazer isso. Não é a função dele. Eu acho Enquanto que... você está ali, você está perdendo a oportunidade de você ir atrás de recursos para o seu município. A Bíblia diz que quando eu era menino, né? Pensava como menino, né? Agora que sou homem, né? Penso como homem. Então, assim, a gente tem que realmente tomar posse da posição que Deus nos colocou, né? Tudo é permissão de Deus, né? Então, se a gente está numa posição de legislador, que está ali para fiscalizar e legislar em favor do município, então que a gente exerça da melhor forma, né? certeza. Eu entendo também que nem sempre Deus escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, então que se coloque na brecha, estude, procure trazer legislações positivas, Exatamente. procure fiscalizar as verbas que o Poder Executivo tem para cumprir em favor do povo, né? Não perder, eu vou dizer perder tempo, né? Porque a gente contratei o pedreiro e estou deixando ele fazer serviço de servente, estou perdendo tempo, né? Errado, Meu investimento está indo por água abaixo. Então a gente tem que acabar com esse sensacionalismo de estar fazendo manobras, né? No Nordeste a gente fala muganga, né? Para tentar trazer... A realidade é essa aí. trazer a atenção do povo de forma necessária, né? O povo quer serviço prestado. Né? O Não povo quer saber de onde é que vem, meu irmão. Mas é benefício para a população, vem, né? O pior disso tudo é porque você paga imposto altíssimo. Você passa 6 a 7 meses trabalhando no ano para pagar só imposto.
É verdade. E a cada dia que passa, quando você pensa que vão diminuir, vai aumentando. Ou E seja, não tá fácil para ninguém não, né? A ação web aqui, se recebe doações via Pix, já vai começar a dar errado, né? é verdade, certeza. Né? Já Tô vendo aqui, eu tô vendo estão aqui, querendo taxar o Pix, né? Eu estou vendo aqui uma matéria, o governo do Rio Grande do Norte vai cobrar taxa bruta de água. Não sei De nem água, é o que isso. tava falando sobre isso. É incrível. Absurdo. O exemplo do agricultor, né? O agricultor tem a sua terra, ninguém chega lá para fazer um poço, né? Isso. Artesiano, né? Que chama? Ninguém chega ali para fazer a perfuração de um poço, aí não é fácil, não é barato, e depois querem cobrar a água. Sacanagem, né, meu irmão? É como eu falei brincando, já estão cobrando o ar que a gente respira. Já a gente ele tá numa bolha que se a gente não parar, ela é imperceptível, né? Ela vai rodeando e chega. Tem um ouvinte que diz aqui, rapaz, se a gente for falar de coisas velhas de políticos, vamos falar o dia todo, porque é coisa... É verdade. É verdade. Não acaba nunca, viu? É verdade. É só exemplos ruins, na verdade. Exatamente. Poucos legados bons. Seja o que Deus quiser. Deus nos proteja, né? Verdade. Como foi que teve um encontro, Fernando, Everton, Fernando, essa união, essa parceria que a gente vê que vocês são bastante amigos aí nesse ponto. Tu se lembra a primeira vez que a gente se Lá falou? no encontro lá de condutores lá, em Natal. Sim, Natal. teve foi um simpósio, não foi? Dos condutores. Aí eu tava compondo a mesa lá, uma participação lá com a palavra. Aí acabou conhecendo o Fernando. Nessa conversa a gente foi se inteirando, o Fernando falando das dificuldades dele. Vira e mexe, a gente levava um pessoal para se capacitar lá no SAMU, né, Fernando? Rapaz, tem um pessoal que precisa fazer uma PH, se traga para cá. Porque, infelizmente, eu não conheço a gestão local, nem ao redor, mas é difícil o próprio gestor encaminhar, né? Isso. Aí Fernando é mais gestor do que o gestor da cidade, muitas vezes. Ele viu? faz essa ponte. E é pra galera da região, que tem interesse. Então, nessa história a gente acabou viajando a Brasília para defender a PEC 2336. Passamos uma semana lá em Brasília, não foi, Fernando? Foi, correto. Com o Cid Conan, tem um parceiro forte lá, Peixoto, o William, Pegado, né? O Anderson também. O Anderson, né? Então o pessoal lá que se tivesse mais perna, tava fazendo maior cobertura aí no RN. A nível nacional, os condutores de ambulância, né? Que está na convenção, né? Eu acho que é uma das melhores reconhecimentos no quesito remuneratório a nível nacional, é o do RN. Nosso estado. E assim, muitos municípios ainda não aderiram, né? Essa convenção trabalhista, em que traz, né, um reconhecimento de questão salarial, de insalubridade, né? Auxílio alimentação. Um dia você pega um condutor Fernando aí, não sei como é que funciona, Fernando, mas se você faz uma viagem dessa aí para Natal, no mínimo você tem que fazer 3 refeições aí, né? Isso. Como é que é custeado isso hoje, né? A convenção, ela já custeia, prevê esse auxílio alimentação do condutor de ambulância. Pois é, Marcelo, a parceria da gente aqui foi formada com uma base forte, viu? A gente começou, o modo de falar pesado mesmo da coisa foi Everton. Eu me lembro daquela confusão que teve da questão no Hospital Regional de Poços Ferros. Foi, ele já entrou depois dessa confusão. Essa confusão aí a gente já teve outras parcerias, que hoje é parceria mesmo, que abraça a causa Muito bem. e trabalha lado a lado. Aí do dedo do nosso amigo Everton a gente pegou uma certa amizade, daí surgiu o Sargento Gonçalves, uma pessoa muito acessível, um cara altamente, modo de falar bacana. Dele já veio outras pessoas e assim foi puxando o barco. E a gente conseguiu chegar a Brasília, né? Muito bem. Motorista de ambulância. Eu vi você lá, o seu de terno e tudo, né? 2.000 Ali quilômetros, na Marcelo? Câmara, né? Na Câmara. 2.000 quilômetros de distância para capital. Até hoje um fato histórico, Certeza. Agora isso é o quê? Estamos encontrando aqui benefícios no geral. Ou seja, vocês não esperaram por ninguém, foram uma luta, né? Foram uma luta. Uma luta através de convite que a gente... Porque existe modo de falar, existe a Branca, né, e os sindiconães. Exato. E a gente teve a oportunidade de ser convidado pelo trabalho que ele exerce, pelo meu trabalho, a gente foi reconhecido e a gente somou e fomos lá para cima. O Sindiconan RN, né? Sindiconan RN, Que é o sindicato dos condutores de ambulância do estado do Rio Grande do Norte. Muito bem. Marcelo, o que a gente hoje luta, quando a gente fala de ambulância, quando a gente fala do que pode ser melhorado, do porquê a fiscalização tem que agir, é um câncer, que digamos começou numa ponta do Brasil e terminou na outra. A Polícia Rodoviária Federal, Estadual de Trânsito, seja o órgão de trânsito que for, se eles começarem a fiscalizar em Brasília, eles acham diversas irregularidades.
em São Miguel, em Coronel. Eu digo direto, por que que as ambulâncias só é vista na hora de um acidente? Por que que a rede social, os órgãos de trânsito, não fiscalizam igual fiscaliza um carro de um pai de família? Exatamente. Porque eu faço muitas viagens particulares, como é do seu conhecimento, faço muitas viagens com as pessoas. Antes de eu viajar, pergunto logo como é que está o carro. Porque eu sei que a federal cobra muito dos veículos particulares. Então, que essa cobrança, os órgãos de trânsito cobrem, no geral. Principalmente nós, que somos servidores públicos. Porque a gente se obriga. Não é porque a gente queira ser ruim e queira colocar em risco a vida das pessoas. Ninguém quer fazer isso. O nosso intuito, antes de ir para um plantão, é chegar ao final do plantão e ir para sua casa abraçar sua filha, abraçar sua mulher. Isso. Mãe, cheguei, estou em casa. Pai, estou em casa. O intuito é esse do condutor. A gente, além de ser condutor, a gente tem uma família a zelar. Quando, por exemplo, eu vou dizer por mim, faz 4 meses que eu vinha pedindo condições de trabalho do meu município, que é Coronel João Pessoa. Questão de pneu careca, para-brisa. Ou seja, itens que não é itens besta, é itens que comprometem diariamente a segurança do condutor e da sua equipe. Exatamente. Já comecei a formular, dar continuidade. Ontem eu cheguei de viagem, umas 10h30 da noite, 22 horas e 30 minutos. A ambulância que eu estava já tinha sido feito nesse serviço necessário, né? Após muita insistência, deu certo. E eu tenho sempre o fato de verificar como é que andam os outros carros. Mesmo que eu cheguei tarde, eu vou ter o cuidado de saber como andam os outros carros, principalmente a ambulância grande, porque de repente surge uma eventual urgência e precisa sair um outro condutor, você, eu como condutor, a equipe, eu tenho que saber como o veículo está. Fui fazer a vistoria na ambulância tipo B, ok? E parti para uma ambulância que a gente está, uma Saveiro, que até porque a gente já vem cobrando manutenção delas há dias. E por coincidência, a bieleta da suspensão, parafuso solto. Nossa, mãe. Você está entendendo a gravidade de um veículo desse que à tarde se deslocou para Paulo Ferreira e veio. Aí eu chamei o vigia na hora. Olha aqui, Osmar, dê uma verificada, olha aqui essa situação. O que faltou para um desmantelho nesse carro? Fiz um vídeo, mandei para a diretora da unidade e mandei para os responsáveis. É ruim quando a pessoa fala. Você está sendo ruim, você é perseguidor, você é chato. Mas, meu amigo, se acontecer de eu me envolver num acidente, ninguém vai tomar dor por mim. Isso. Quem vai te sentar na frente do juiz para responder sou eu. Exatamente. Quem vai pagar o preço sou eu. Então, a minha vida, eu vou cuidar da minha vida e da minha equipe. Exatamente. Se os demais colegas não têm esse interesse de ter condições de trabalhar, ou por ter medo de represália, aí é mais complicado. Sabe o que resolveria isso aí? Essa questão desses veículos municipais, por exemplo. Eu acho que deveria colocar todos os veículos no nome do gestor. Era muito bom, verdade. Né? Toda multa que vinha assim para ele, né? Todo problema que vinha assim para ele, toda fiscalização tinha que pegar ele tinha que pagar. Diretamente do CPF dele. Seria bom, né? Coisa mudaria. Sabe o que é interessante? Tá anotada a ideia. Na live, eu e o PRF Rogério Carvalho, a gente fez uma live, surtiu um efeito positivo demais, muito bacana. A gente estava lá falando, aí um condutor fez a seguinte pergunta: mas eu sou obrigado a transitar com um veículo em pneu careca? Explicou a situação na live. Ele colocou o comentário e ficou com medo, apagou de imediato. Só que o PRF já tinha visualizado. Ele respondeu: colega, deixa eu explicar como funciona. Se acontecer do veículo se envolver num acidente, mesmo que o secretário saiba, o gestor saiba, todos os responsáveis pelo veículo saibam, a responsabilidade é somente sua. Nossa, você vai responder na esfera criminal, civil e administrativa. Aí tu imagina aí o porquê que o condutor vai ser obrigado a andar no veículo sem condição de uso. Me dê uma coisa, você não conhece nenhum condutor, acredito que você já que pegou algum problema psicológico? Rapaz, para ser sincero, eu vou dizer uma coisa, eu não estou dizendo a você muito grande, que recentemente eu fiquei numa situação de chorar, de desgosto, porque você se preocupa, Marcelo. Exatamente. É sua vida, meu amigo. Quando você para pensar nas pessoas que dependem de você, fora do seu serviço. Por exemplo, fora do meu serviço. Quem precisa de mim? Meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho. Isso. Meus amigos. Essas pessoas precisam de mim. Entendeu? Aí tu vai trabalhar em um plantão. Tu chega no plantão. Tu recebe a viatura. Não é que tu recebe. Tu vê que a viatura já está em condição precária. Você já não dorme a noite antes para trabalhar. Verdade. Psicológico. Psicológico. Por que eu sempre friso por menino? Vamos trabalhar sempre o checklist pessoal. Antes de iniciar o plantão, veja como é que você está emocionalmente. Porque influencia diariamente no plantão. Importante. Porque a nossa profissão envolve contexto hospitalar, nas vias. Onde você imaginar, e o trânsito. Onde você imaginar, a gente está com conflito. Se você vai uma transferência de Mossoró
de Pau de Ferro a Mossoró, você pega um trânsito horrível para sair de Pau de Ferro, pega a buraqueira para chegar em Apodi e assim vai. Aí tu imagina aí você num trânsito desse aí preocupado com o carro que está em situações precárias. Como é que fica a sua cabeça? O paciente possivelmente vai estar lá atrás com a equipe para ir para Mossoró porque é grave, não é coisa boba. É uma situação agravante. Código 2, código 3, já é algo que não resolve em Pau de Ferro. Você vai uma viagem dessa, não pode falar com o coração na mão. Exatamente. É verdade isso. Muito bem. Não adianta a gente fugir da realidade. Pois é, E o problema não é só coronel, estou dizendo, é regional. regional. Ontem eu cheguei no regional, que eu vim transferir um paciente e tive que passar na regional pela gravidade. O paciente ele ficou até hospitalizado lá, internado. Chegou um companheiro meu numa ambulância, justamente de São Miguel, da nossa cidade. A ambulância é muito boa, carro grande. Aí ele disse, Fernando, você tá filmando os pneus da ambulância? Eu digo, tô, cara. Pra botar no Instagram, pra ganhar uma repercussão que é bom. Se você não aprende a fazer um trabalho de uma forma que não precisa de pressão ou da sociedade ver seus erros, vamos demonstrar para o público. Exatamente. É vidas, né? Quantas mais vidas tem que ser ceifadas no trânsito para nós ser visto? Por irresponsabilidade, né? Não é assim que funciona? Verdade. Eu não quero entrar em estatística de trânsito. Eu não Isso. quero ser mais um para contar. Muito bem. Não é assim, Marcelo? Eu estou satisfeito. Eu também. São 1h05, né? O amigo Everton, a gente percebe que tem conhecimentos bíblicos, é evangélico de berço. Sou cristão evangélico, não de berço, me converti aos 17 anos de idade. Maravilha. Acho que foi a melhor coisa que eu... Com acho certeza. não, né? Foi a Com melhor certeza, coisa meu irmão. que aconteceu na minha vida, né? Então, a partir daí, tudo mudou. Literalmente, né? As perspectivas de vida, de pensamentos. A partir daí foi que eu fui me dedicar aos concursos públicos, por conhecer pessoas que tinham o mesmo objetivo. E talvez se não tivesse sido o encontro com Cristo, eu não sei se hoje aqui eu estaria, né? Verdade. E como eu estaria na vida, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Deus tem sido bom demais comigo, né? Graças Deus a é Deus. bom, é bom o todo tempo tempo. todo, né? Assim, Sou batista, Batista, muito batista bem. de convenção, vários amigos presbiterianos, assembleianos, me relacionando muito bem com eles. E Porque Cristo não faz acepções. Por que nós iremos fazer, não é isso? Exato. as igrejas têm que ser uníssonas, né? um detalhe outro que a gente vai saber na glória, né? É incrível, Mas o cara. principal é que o caminho, a verdade é Cristo Jesus, né? E ninguém chega ao Pai senão por ele. É né? verdade. É ele. incrível, por coincidência você está dando uma entrevista no programa evangélico. Evangélico. Segmento evangélico, Fui, né? fui mais uma vez agraciado. E levando a palavra também, de certa bem. forma. Eu né? quero que quando assim, se possível, quando você vem outras vezes a São Miguel, porque com certeza você já sabe o caminho agora, você vem. Sim. É que você possa estar vindo trazer uma palavra para o ouvinte, uma palavra. Sim, de será uma Deus, satisfação, será uma honra. Tá bom? Muito bem. Será uma honra. É verdade. Então, Poderia encerrar com ele fazendo a oração final, né? exatamente, sim. Posso, sem problema. Fernando, meu irmão, suas considerações finais? Só um agradecimento pela oportunidade, né? Certo. Pela disponibilidade do nosso amigo Everton ter vindo até aqui, ter somado em conhecimento junto com a gente. E que tudo que a gente falou aqui, que Deus abra mais mente de pessoas esclarecidas e que abrace essa causa, né? Da gente cobrar condições de uso dos nossos veículos e cobrar o serviço seja oferecido com qualidade. Qualidade. Porque o paciente, o usuário, ele não pode colocar em risco a vida dele. Pelo contrário, ele já está em risco. Ele está usando nós como instrumento de bênção para conduzir ele para ele ser salvo. Verdade. Né? Assim funciona. Então, as considerações finais é essa. Agradecer a Deus pela oportunidade, ao amigo Marcelo Matias, meu amigo Jadismar, Everton e pai por estar presente aqui na rádio. E os demais... É o Mas segurança. só anda né? assim, protegido. Só anda fora. Só anda forte. E os demais, vamos agradecer a Deus por tudo e dar continuidade ao trabalho para a gente finalizar, né? Muito bem. Para encontrar Fernando na rede social, como que faz? Arroba, como é que chama? Aquele, assim, É o arroba condutor 24 horas. Muito bem. Você tem um canal no YouTube, eu fiquei sabendo? É no Instagram. Ah, do Instagram. É no Instagram, Muito é. bem. Condutor 24 horas, que é uma página voltada somente para conduções, para a situação dos condutores de ambulância. Denúncia, elogio, crítica, o que tiver pode mandar para lá que a gente posta. Beleza. Amigo Everton, fica à vontade das considerações finais. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Certo. tivemos aqui, né? Deixar meu Instagram também. Opa. Gestor, Rocha, né? Do Everton Rocha. Né? Segue lá, sempre coloco informações bacanas já sobre política, sobre as capacitações que está tendo no SAMU, alguma republicação do nosso amigo aqui, Fernando, que tem muita publicação bacana, eu reposto lá. E é isso.
Muito bem, você falou em política, essa última pergunta. Hoje você está focado na sua profissão. Futuramente um plano político, você não tem? Não tenho não. Eu sempre fui dos bastidores, tá ali por Muito trás, bom. por trás das cortinas, buscando dar meu melhor. Ok. Eu acredito que eu não tenho esse chamado. Ainda. Bom, vamos colocar a vinheta e, se possível, você pode fazer a oração. Posso sim. Muito Pode bem. agora? Ele vai só passar a vinheta e dar o sinal. Oração final. Deixar um versículo. Muito bem. Fica lá em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão no regaço. Porque com a mesma medida com que medires, vos serão medidos. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedeu de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Quero pedir que tu possa estar chegando, Senhor, em cada ouvinte, Senhor, em cada família que está nos ouvindo, Por favor, nos assistindo, Senhor, que tu possa estar tirando tudo aquilo que não te agrada do nosso meio, que nós possamos buscar fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Verdade. Maravilhoso Deus, nos abençoa, Senhor, nos livra de todo o mal, acampa teus anjos ao nosso redor. Se o inimigo ousar e vier contra nós, que por 7 caminhos ele possa fugir. E que aonde a planta do nosso pé pisar, que nós possamos prosperar e fazer, Senhor, sempre o melhor, como para que o Senhor o fosse feito. Em nome do teu Filho amado que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Adoradores de Cristo. Adoradores de Cristo.